Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos números da Ânima Holding, sabe? A NM3. Acabou de sair o relatório do terceiro trimestre de 2025, foi divulgado agora, dia 6 de novembro, e nós já demos aquela olhada atenta para entender o que realmente importa nesses resultados, né? Tanto financeiros quanto operacionais. Exatamente. E é bom lembrar, né? A gente está olhando aqui para as demonstrações financeiras consolidadas. Elas seguem as práticas contábeis brasileiras e também as normas internacionais, o IFRS. A nossa missão aqui é ir um pouco além do número óbvio, sabe? Tentar conectar os pontos e entender não só o desempenho agora da Ânima, mas também que pistas isso dá sobre a trajetória dela daqui para frente. Ótimo, então vamos começar talvez pelo panorama geral financeiro. A receita líquida total da Ânima, ela veio com um crescimento de 7,2% neste terceiro tri, isso comparando com o mesmo período de 2024, né? Uhum. E se a gente olha o quadro maior, assim, nos 9 meses do ano, a alta foi de 5,0%. Parece um ritmo sólido, né? Sim, é um ritmo sólido. E o interessante é ver como isso se distribui, sabe? O ensino digital, por exemplo, continua sendo um motor importante ali. Cresceu quase 15%, 14,8% para ser exata, no trimestre. Enquanto a Inspirali, que é a parte de medicina, avançou, fortes 10,7%. Nossa! Até o AnimaCore, que é o presencial mais tradicional, mostrou um crescimento, 4,0%. Certo. E no acumulado do ano, a história é parecida, sabe? Com o digital e Inspirali puxando mais. Isso, para mim, sugere que a diversificação do portfólio dele está funcionando bem, pelo menos em termos de receita. E quando a gente vai para a rentabilidade, o EBITDA ajustado, né? Aquele que exclui os efeitos do IFRS 16. Isso. Também mostrou força. Subiu 14,4% no trimestre, foi para 303 milhões de reais. Mas talvez o mais relevante aqui seja a margem EBITDA, que expandiu 1,9 ponto percentual. Uhum. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado cresceu 9,8%, chegou a 945 milhões, e a margem subiu 1,4 pp. E aqui, tem um ponto crucial, essa expansão de margem, ainda mais num cenário de crescimento de receita. Isso sinaliza uma melhoria real na eficiência operacional, né? Exato. Não é só vender mais, é vender melhor. É conseguir controlar custos, despesas. Isso é um indicativo forte de que as iniciativas de gestão e, talvez, aquela busca por qualidade que a empresa tanto fala, Sim. estão começando a dar frutos ali na rentabilidade mesmo. Falando em frutos, o lucro líquido, aquele que vai para os controladores, deu um salto, hein? 36,5 milhões no trimestre. Isso é quase 88% acima do mesmo período do ano passado. Pois é. E no acumulado dos 9 meses, o resultado mais que dobrou. Foi para 141,8 milhões, uma alta de 104,6%. É um crescimento, exponencial no lucro, né? Dobrar o resultado em 9 meses é um feito que realmente chama a atenção. Com certeza. Claro, a gente precisa sempre olhar os detalhes, né? Mas isso reforça muito aquela narrativa de que o foco estratégico dele está se traduzindo lá na última linha do balanço. Mostra um poder de alavancagem operacional bem forte. E para sustentar isso tudo, né, a geração de caixa operacional também veio robusta. Foram 381,7 milhões no trimestre. Isso é 26% a mais que em 2024. Nos 9 meses, já são quase 1,16 bilhão gerados, um aumento de 12,5%. A gente conecta isso com um cenário maior. Essa capacidade de gerar caixa é vital, né? É o que permite a Ânima não só reinvestir no negócio, mas, e talvez principalmente, lidar com aquela questão central para muitas empresas do setor. O endividamento. Exato, o endividamento. Uma geração de caixa forte, assim, é o combustível para conseguir reduzir a alavancagem. E parece que foi exatamente isso que aconteceu. A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA, ajustado IFRS 16 dos últimos 12 meses, Sim. caiu.
Estava em 2,71x lá no terceiro TRI de 2024, caiu para 2,66x no trimestre passado e agora fechou em 2,40x. É uma melhora sequencial e anual bem relevante. Essa trajetória de desalavancagem é fundamental, sabe? Sair de quase 3 vezes para 2,4 em um ano é um movimento importante, tanto para a percepção de risco da empresa quanto para a saúde financeira dela a longo prazo. Reduz a pressão dos juros, né? Abre mais espaço para o futuro. Claro, 2,4x ainda não é um nível super baixo assim, em termos absolutos, mas a tendência é claramente positiva. Parece ser uma prioridade da gestão mesmo. Certo. Agora, mudando um pouquinho o foco para a operação, alguns números ali também se destacam, né? No Anima Core, por exemplo, o volume de captação de novos alunos cresceu 5,4% no trimestre. Uhum. E lá na Inspirali, a vertical de medicina, a base total de alunos também cresceu. Foi 5,1% maior do que no ano passado. Bom sinal. Um ponto que a Anima tem batido bastante na tecla é o aumento do ticket médio no ensino acadêmico. Verdade. E os números mostram isso. No trimestre, o ticket subiu 6,7% no core. Bastante. 6,9% no digital e 3,8% na Inspirali. Parece uma estratégia bem deliberada, né? Sem dúvida. E aqui entra uma dinâmica interessante, sabe? Que se conecta diretamente com aquela estratégia da terceira onda que a empresa menciona. Ah, sim. Aumentar o ticket consistentemente, como a gente viu, é uma forma clara de buscar crescimento de receita focado em valor, né? Não só em volume. A gente viu que a base total de alunos, a consolidada, até teve uma leve quedinha no acumulado do ano, menos 0,8%. Mas cresceu um pouquinho no trimestre, mais 0,6%. Certo. Isso sugere um equilíbrio delicado, né? Foco em rentabilizar mais a base que já existe e, ao mesmo tempo, atrair alunos dispostos a pagar mais por uma oferta que eles percebem como de maior qualidade. A questão que fica é: até que ponto essa estratégia de preço é sustentável sem impactar demais a captação em alguns segmentos? Exato. E a mensagem da presidente, a Paula Maria Arraca, lá no relatório, vai bem nessa linha. Ela fala que os resultados refletem essa terceira onda, né? Focada em crescimento sustentável, qualidade, e menciona decisões na melhoria de serviços, valorização do professor, inovação. Aqui é que fica bem interessante analisar a execução disso, sabe? Esse discurso de qualidade não parece ser só marketing. Parece que não. Ele aparece nos números, né? No aumento dos tickets, como a gente viu. Na gestão talvez mais seletiva da base lá no digital, que a gente pode detalhar daqui a pouco. E provavelmente nos esforços para melhorar a experiência do aluno. Que, assim, mesmo sendo difícil de medir direto no balanço, são cruciais para a retenção e para conseguir praticar esses preços maiores. É uma aposta clara em diferenciação num mercado bem competitivo. A administração também abordou a adaptação ao novo marco regulatório do EAD, com o fim de alguns cursos 100% online e a criação do semipresencial. Sim, um tema quente. E a visão da Anima é que isso pode ser uma oportunidade, já que a estratégia deles, segundo eles, já mirava em modelos híbridos e de maior qualidade percebida. Faz sentido, se for o caso. E falando em futuro, em diferenciação, eles destacaram o reconhecimento no Prêmio Inovativos 2025 pelo Case IA.A. IA.A. Isso, uma ferramenta de inteligência artificial para educação personalizada que eles desenvolveram internamente. Olha, 2 pontos cruciais para qualquer empresa de educação hoje: adaptação regulatória e inovação. A forma como a Anima parece estar navegando nessas mudanças do EAD, aparentemente alinhada com a estratégia que já tinham, é um bom sinal. E o desenvolvimento de ferramentas como a Yara mostra um investimento em tecnologia proprietária, né? Isso pode ser um diferencial competitivo importante a longo prazo, especialmente se conseguir entregar mesmo a promessa de personalização e melhoria na aprendizagem. Fechando os recados da diretoria, mencionaram a adesão ao programa Mais Professores, do MEC, e o convite para o Investor Day em 18 de novembro. Lá devem dar mais detalhes da estratégia, né? Provavelmente. É um evento para ficar de olho. 0%. Captação mais 5,4%. Ticket
mais 6,7%. A base de alunos ainda caiu um pouquinho, menos 0,9%, mas bem menos que no ano passado, que tinha sido menos 7,8%. Uma melhora na tendência. A evasão subiu ligeiramente para 12,6% e a empresa atribui isso a uma maior proporção de calouros no mix. A margem operacional ficou estável em 37,4%. O core parece estar num processo, assim, de estabilização, talvez uma retomada gradual, mas com um foco muito claro na qualidade da receita, né? Via aumento de ticket. A melhora na tendência da base é positiva. E a estabilidade da margem, mesmo nesse cenário, é um bom sinal. E um detalhe importante que eles mencionam no relatório é a melhora na PDD, a provisão para devedores duvidosos nesse segmento. Sim. Isso indica que a inadimplência está melhorando, o que é fundamental para a rentabilidade real do core, né? Com certeza. Agora, o ensino digital, aqui os números impressionam mais. Receita líquida, mais 14,8%. A empresa reforça aquela estratégia de reposicionamento para cursos de maior qualidade e o ticket no ensino acadêmico subiu 6,9%. A evasão melhorou bastante, caiu 2 pontos percentuais, a educação continuada também cresceu forte na base, mas o destaque absoluto foi a margem operacional. Saltou 17,5 pontos percentuais, foi para incríveis 57,3%. É realmente fascinante essa expansão de margem no digital, sair de uns 40% para quase 60% em um ano. É um movimento muito, muito expressivo. Demais. Isso demonstra o impacto direto das reestruturações, da busca por eficiência que a administração vem implementando ali. Mostra que o reposicionamento não foi só no preço, sabe? Foi na estrutura de custos, na operação como um todo. A grande questão aqui é, essa margem nesse patamar, ela é sustentável a longo prazo ou será que é fruto de ajustes mais pontuais? Boa pergunta. E como é que as mudanças regulatórias no EAD podem afetar essa dinâmica daqui para frente, né? É verdade. Por fim, a Inspirali, de medicina. Receita mais 10,7%. Aumento na base de alunos, mais 5,1%. E no ticket médio, mais 3,8%. Um destaque foi a educação médica continuada. A base de alunos mais que dobrou, cresceu 116,1%. Muito por causa da aquisição da MR, a Eu Médico Residente. Sim, essa aquisição foi importante. E a margem operacional continuou sólida, estável em 53,1%. A Inspirali continua sendo aquele pilar de estabilidade e alta rentabilidade para a Ânima, né? O crescimento orgânico na graduação é robusto e a estratégia de M&A na educação continuada, como com a MR, parece estar ampliando o alcance. É interessante notar que a MR, por ter produtos com ticket médio menor, acabou puxando o ticket médio consolidado da educação médica continuada para baixo. Mas o volume compensou, né? Entendi. E manter uma margem acima de 50% consistentemente demonstra a força desse segmento mais premium. Ok. Passamos pelos segmentos. Agora, alguns detalhes financeiros adicionais que podem ser relevantes. Sobre financiamento estudantil. A participação de novos alunos com financiamento de terceiros caiu um pouco. Foi para 6,4%, antes era 7,3%. A empresa diz que isso está alinhado com a estratégia de focar em quem mais precisa, né? É o que eles dizem, sim. Olhando os custos e despesas consolidados, o resultado operacional ajustado cresceu 11%. O interessante é que os custos operacionais subiram só 4,7%, bem abaixo da receita. E as despesas comerciais caíram 12,1%, ajudadas pela melhora na PDD e uma leve redução em marketing. Essa é a matemática por trás daquela expansão de margem EBITDA que a gente viu lá no começo, né? Exato. Conseguir crescer a receita enquanto segura os custos operacionais e até reduz as despesas comerciais é a receita clássica para melhorar a rentabilidade. Essa queda nas despesas comerciais, ligada a PDD e marketing, é um sinal de eficiência na gestão do ciclo de receita e talvez um reflexo daquela estratégia de focar em qualidade, que exige proporcionalmente menos esforço de venda massiva, né? Faz sentido. Quanto aos itens não recorrentes, foram bem menores nesse trimestre,
1,6 milhões só, basicamente ligados a reestruturações, rescisões. Bem abaixo dos quase 30 milhões do ano passado. Uma limpeza importante. Já o resultado financeiro líquido, a linha de juros e outras despesas financeiras, ficou mais negativo. A despesa líquida aumentou 27,4%. Isso pesa. Isso reflete um saldo de caixa maior, rendendo juros, mas principalmente o impacto da taxa Selic ainda alta, né? Mesmo que o spread médio da dívida tenha caído um pouco, para 1,7% ao ano. A taxa de juros base ainda machuca, né? Pois é. O lucro líquido ajustado, aquele que tenta limpar esses efeitos não recorrentes e amortização de aquisições, ficou em 50,3 milhões. Foi um crescimento mais modesto, 2,7% ano contra ano. O ajuste mostra um cenário um pouco menos exuberante que o lucro contábil. Voltando à dívida. A alavancagem melhorou para 2,40x, como a gente falou. A dívida líquida ajustada era de 2,8 bilhões no fim do trimestre. E a empresa tinha 1,68 bilhões em caixa e aplicações financeiras. Uma posição de liquidez? Confortável, né? Sim, bastante confortável. Dá uma segurança boa. O prazo médio de recebimento, o PMR, ficou em 82 dias, ligeiramente melhor que no ano passado, indica uma estabilidade na gestão do capital de giro vindo dos recebíveis. Bom manter isso sob controle. No fluxo de caixa, além da forte geração operacional, que subiu 26%, a geração de caixa da empresa como um todo cresceu 25,7%. Teve melhora no capital de giro. Um ponto de atenção foi o aumento nos juros pagos, reflexo de uma emissão de debêntures e da taxa de juros mais alta mesmo. Sim, o serviço da dívida aumentou. E também teve saídas para pagar a aquisição da UniFG, aqueles 45% restantes, e dividendos para minoritários. Pagamentos esperados, né? E os investimentos, o CAPEX, somaram 59,7 milhões de reais no trimestre, o que dá 5,9% da receita líquida, e 158,1 milhões no ano, 5,1% da receita, focados principalmente em tecnologia e infraestrutura física, em linha com os níveis históricos deles. Parece um nível de investimento de manutenção e alguma expansão pontual, né? Sem grandes projetos novos impactando o caixa agora. Ufa, bastante número. Então, para a gente tentar amarrar as pontas aqui, o que tudo isso significa? A gente viu um trimestre de crescimento consistente na receita, um salto expressivo no lucro líquido, margens operacionais em expansão, especialmente lá no digital. Muita expansão lá. Forte geração de caixa. E como consequência disso tudo, uma redução importante da alavancagem. Os segmentos parecem alinhados àquela estratégia da terceira onda, né? Foco em qualidade e rentabilidade. Exato. O quadro geral é positivo e parece validar a estratégia da administração. A consistência na execução, sabe? A capacidade de melhorar a eficiência operacional enquanto cresce e a adaptação ao ambiente regulatório que está mudando, além do investimento em inovação. Esses parecem ser os fatores-chave por trás desses números bons. E a desalavancagem contínua, claro, é um ponto muito importante para a sustentabilidade disso tudo. E como toda boa análise, né? Essa nos deixa com algumas perguntas importantes para a gente acompanhar daqui para frente, não é mesmo? Sempre fica, né? Primeiro, como é que a Ânima vai fechar o ano de 2025? Essa trajetória de crescimento com ganho de eficiência vai se manter agora no último trimestre? É a pergunta de curto prazo. Segundo, quais serão os impactos reais daquelas mudanças no EAD nos próximos resultados? A adaptação vai mesmo gerar vantagens competitivas ou pode pintar alguma pressão inesperada? Fundamental acompanhar isso. Terceiro, a aposta no aumento de ticket médio vai continuar funcionando como motor de crescimento ou pode começar a limitar a captação de alunos, ainda mais se o cenário econômico der uma apertada. O equilíbrio entre preço e volume. Exato. E por último, a desalavancagem vai continuar, a gestão da dívida vai seguir sendo uma prioridade e a gente vai ver esse indicador cair ainda mais nos próximos trimestres. A trajetória da dívida é sempre chave. São questões para a gente ficar de olho, com certeza, e para não perder as próximas análises sobre a Ânima e outras empresas, fica o convite. Clica aí em seguir o Diário SA na sua plataforma de podcast preferida. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.